que é seguindo aquela observação que a gente fez. Descreva quem é seu estudante, que era para considerando a realidade escolar e de inclusão. Então, o meu aluno, ele é um adolescente com deficiência intelectual que se encontra em processo de aquisição dos saberes no âmbito acadêmico. Já superou inúmeras barreiras no que diz respeito à construção do conhecimento, pois apresenta memorização, atenção, concentração e percepção visual e auditiva, entre outros aspectos, que auxiliam na construção do seu ensino-aprendizagem, apresentando dificuldades em algumas áreas psicomotoras e na interpretação. Esse foi o que eu fiz no slide 6. Uhum. O slide 7 é qual o problema pedagógico ao qual você irá propor uma solução nessa jornada. Aí a gente conversou, né, na aula passada, e eu coloquei em forma de tópicos. Então, você me sugeriu que eu colocasse a deficiência intelectual, né? Então, eu coloquei a deficiência intelectual, a lateralidade e orientação espacial dele, que será necessário na parte da parte psicomotora, a interpretação e a autorregulação das emoções. São esses os problemas pedagógicos que foram encontrados. Uhum. Então, seriam esses tópicos que eu coloquei em relação ao trabalho passado, à aula passada. Ok, Kelly. Tem alguém que tenha um aluno que esteja aí, mais ou menos na mesma perspectiva do aluno da Kelly? Obrigada, professora Kelly. Não? Os outros são todos com uma diversidade ou com deficiências ou com transtornos diferentes? Ok. Então, a partir deste momento dessas colocações que a professora Kelly nos trouxe, é onde nós vamos dar essa sequência hoje. Só que para nós iniciarmos essa sequência hoje, nós vamos colocar alguns conceitos antes. Então, dentro dos objetivos do nosso encontro de hoje, nós vamos lembrar e entender os conceitos e procedimentos para a realização de adequações curriculares e uso da taxonomia de Bloom, revendo seus principais elementos. Sendo assim, aplicar as etapas do arco de Maguerez utilizando o planejamento da implementação didático-pedagógica. Então, quando nós voltamos ali para alguns conceitos que nós vamos estar abordando hoje, que nós temos essa relação deles dentro da nossa prática, dentro da atuação, dentro da modalidade da educação especial, a gente vai estar voltando um pouquinho a respeito das adequações curriculares, que dependendo assim da onde você procura, dependendo da base teórica que você busca, você vai encontrar ela também, além de adequações, com a escrita, com o conceito de flexibilização ou adaptação, ou acessibilidade, ou enriquecimento, ou diferenciação curricular. Então, essa nomenclatura ela vai mudar assim de acordo com os pesquisadores que você for buscando, a linha de pesquisa que você vai traçando. Então, veremos também um pouquinho do planejamento de ensino, né, que vai do currículo que orienta aí as nossas escolas, a prática pedagógica, ao nosso plano. E um pouquinho da taxonomia de Bloom, esse instrumento que está aí para o planejamento didático-pedagógico, né? Então, para os professores que estão atuando nas salas de recurso, a taxonomia de Bloom, ela já é uma prática que está sendo inserida ali, ela já é um contexto do qual nós já estamos abordando ela de uma forma implementar. Então, estamos realmente neste processo aí de implementação dela dentro da nossa prática e dentro da nossa formulação dos planos do AE. Então, quando nós voltamos para as adequações curriculares, essas adequações elas vêm como uma resposta a diversos
processos de identificação de problemas apresentados ali na nossa prática dentro do contexto educacional que estão relacionados às necessidades educacionais específicas dos alunos público da educação especial, onde há modificações e ajustamentos de elementos curriculares, ou seja, aquilo que a estrutura do planejamento de ensino, dentro dessa estrutura, o que me possibilita estar fazendo essas práticas de adequação, flexibilização. Então, dentro ali dos objetivos, dos conteúdos, do método utilizado, da avaliação. Então, esses pontos é onde permite que a adequação curricular ela aconteça dentro do contexto educacional. E também a possibilidade, quando possível, de recursos tecnológicos para estar realizando este trabalho. Então, essas adequações, elas visam o quê? Elas visam a acessibilidade curricular para esse estudante que tem deficiência. Então, ela vai dar essa possibilidade de acesso ao currículo, ou seja, criar essa oferta de condições pedagógicas para que esse estudante ele possa estar ali, estabelecendo contato com o conhecimento acadêmico, então que ele esteja ali tendo este contato com esse conhecimento que está sendo repassado dentro daquela turma e daquela disciplina e daquele ano de ensino, e assim como a sua participação de atividades curriculares dentro do seu contexto ali, com seus colegas, com o seu professor, tendo esse suporte às necessidades que ele muitas vezes requer, seja na parte linguística, comunicacional, na parte cognitiva ou até ali em aspectos de mobilidade, então na estrutura física mesmo. As adequações elas também possibilitam que o aluno ele desenvolva uma autonomia frente ao processo de ensino-aprendizagem. Essas adequações elas também podem vir no sentido de enriquecimento curricular, ou seja, esse enriquecimento ele vai estar ali para os alunos que apresentam altas habilidades superdotação, aonde vai criar essa oferta de condições pedagógicas para que esse estudante ele possa ter o quê? A partir desse enriquecimento, um aprofundamento maior dos seus estudos e o desenvolvimento do seu potencial elevado, de acordo com a sua área de interesse e as suas habilidades dentro daquela área. Assim como também o enriquecer curricular, ele pode estar ali proporcionando estímulos e motivação para a aprendizagem desse aluno. Pode estar encaminhando ele ali para processos de iniciação científica, que vai para algo além realmente daquilo que ele apresenta, né? Para um nível superior daquilo que ele se encontra, de acordo com o seu projeto de vida, de acordo com os talentos que ele demonstra. E também uma possibilidade de reconhecer este aluno e valorizar as suas características individuais, a sua criatividade, o seu engajamento, a sua liderança. Então, dentro dessas habilidades que ele apresenta, há essa possibilidade de valorização disso diante da turma, diante ali do contexto em que ele está. Essas adequações, elas também estão ligadas a essa diferenciação metodológica, essa diferenciação curricular, enquanto uma estratégia pedagógica para alcançar todos os estudantes. Então, essa diferenciação, ela está ali para todos, para toda essa diversidade que se encontra dentro da sala de aula. Essas diferenças individuais, esses estilos de aprendizagem que nós sabemos que cada um apresenta, embora alguns apresentam de formas semelhantes, mas todos nós apresentamos formas de aprender diferentes. Então, essas adequações ela vai possibilitar
este trabalho nesse quesito de diferenciação metodológica, quando nós voltamos isso não só especificamente para o aluno com deficiência, mas quando nós possibilitamos que aquela diferenciação ela esteja para todos, que ela possa atingir ali vários estilos, várias formas de aprender. A flexibilização ou as adaptações, elas também visam esse acesso ao currículo de forma que possas compreender esses meios, as adequações, a depender do que essas conceituações que são diferentes, flexibilização, adaptação, adequação, diferenciação, ela vai modificar ali conforme como eu já falei, dependendo do autor que você buscar. Então, dependendo do contexto científico, essa abordagem ela vai ser trazida de uma forma diferente, mas quando nós trazemos aqui para o nosso contexto e entendendo dentro da nossa prática, nós podemos utilizar esses conceitos dentro dali da nossa formulação do nosso trabalho. O que é importante compreender é que essa flexibilização, essa adaptação, essa diferenciação curricular, ela não é estar realizando um currículo diferente para o aluno com deficiência, o aluno público da educação especial. Ela é estar fazendo adequações dentro daquelas estruturas objetivas, aquelas estruturas que foram colocadas, de uma forma que eu consiga, a partir dali, fazer esse trabalho que atinja a todos e não criar um currículo específico para aquele aluno. Bom, sendo assim, nós sabemos que ali no ambiente escolar, que a escola por si só, ela é esse lugar onde ocorrem os processos de aprendizagem, né? Onde tem esse contato com o conhecimento científico, com esse conhecimento filosófico, esse conhecimento artístico, enquanto que vem aí construindo esse conhecimento durante o processo histórico na construção da humanidade, sendo esse um direito de todos à educação, como nós sabemos pela Constituição, né? E esse conhecimento, ele possui uma dimensão curricular, ou seja, tem ali propostas que vão direcionar este trabalho. Então, nós temos ali propostas de organização que vêm de documentos que norteiam as práticas, norteiam lá para chegar à nossa escola, esse direcionamento dentro daí da nossa montagem do plano, da montagem do currículo, para depois a gente ir para a nossa prática. Então, dentro da política educacional nacional, nós temos ali alguns parâmetros e diretrizes que fazem esse trabalho. Nós temos dentro do contexto nacional as diretrizes curriculares e nós temos a BNCC, que é o documento base que direciona esse trabalho quanto à formulação dos currículos. Então, a nível nacional, é ela que vai estar trazendo essa estrutura do todo que o currículo ele vai depois estar se apropriando para chegar na nossa prática. E ali a nível estadual, nós temos então o referencial curricular e o currículo da rede estadual paranaense, que é o nosso CREP, que é esses documentos que chegam até nós e norteiam daí o nosso trabalho na formulação dos planos de aula, dos planos de atendimento. Então, é a partir desses documentos que nós vamos ter essas orientações, esse subsídio aí para o nosso trabalho pedagógico. Dentro das escolas, aí nós temos o projeto político-pedagógico, que insere esse currículo dentro do contexto escolar, e a proposta pedagógica curricular, onde vai formar essa matriz curricular que vai chegar a esses campos de experiência e de conhecimento dentro das disciplinas e dos componentes curriculares. Sendo assim, nós temos
essa ação aí que é gerada dentro da nossa prática, então ao professor cabe o quê? Realizar esse processo quando coloca no seu planejamento, quando coloca ali dentro desse direcionamento a ser realizado com os alunos. Então, onde no ensino comum nós vamos ter esse trabalho realizado pelo plano de trabalho do professor, plano de trabalho docente, e também tem o plano de aula do RCO+, agora, né? Que vem ali o que vai ser abordado com o aluno dentro das disciplinas. E já na educação especial, nós temos esse trabalho realizado por meio do plano do AEE e o plano de atendimento individualizado, que é utilizado mais nas escolas especializadas. Então, onde nós elaboramos ali esses planos como forma de direcionamento do nosso trabalho pedagógico dentro do atendimento educacional especializado. Aí, esses elementos curriculares que fazem parte dessas estruturas, entra ali os objetivos, os conteúdos, o encaminhamento metodológico e a avaliação. Então, como um processo destinado a este trabalho junto aos professores das salas de recurso, nós temos aí a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, se nós formos pesquisar e procurar, ela vem ali junto com a BNCC, porque dentro da BNCC nós temos ali o contexto dela inserido nas competências a serem desenvolvidas, quando nós abordamos ali os verbos e compreendemos esses verbos dentro dessas competências e voltamos para a taxonomia, nós vamos ver que há ali uma ligação desse instrumento junto a esse documento orientador. Então, a taxonomia de Bloom, ela é um instrumento que partiu ali de estudos que foram iniciados por um grupo, e esse grupo ele foi comandado por Benjamin Bloom, que era um psicólogo educacional. Então, a partir desse estudo do Benjamin, foi aonde deu início a este trabalho, e eles começaram a criar essa possibilidade de observar o desenvolvimento a partir desses 3 domínios do qual eles foram elencando, e eles foram percebendo como que ocorria esse processo de desenvolvimento dentro de cada domínio. Essa taxonomia ela foi revisada, então às vezes vocês vão encontrar taxonomia de Bloom revisada. É porque ela teve uma alteraçãozinha lá no início do século XXI, por uma equipe liderada por um outro professor, onde a partir daí eles alteraram, eles só mudaram de lugar dentro dos estudos, né? Eles mudaram esses critérios, esses verbos de colocação. Só que dentro de cada verbo traz todo um contexto, né, de um processo em que o aluno se encontra em seu nível de desenvolvimento. Então, a taxonomia, ela definiu esses 3 domínios, que ele se constitui ali a partir da dimensão cognitiva, a dimensão afetiva e o psicomotor. Na dimensão cognitiva é onde se tem uma maior contribuição dentro da nossa prática e do nosso trabalho, porque é onde vai acontecer essa construção mesmo desse conhecimento, dessas consignas que estão ali ligadas com os objetivos curriculares, ou seja, o processo de aprendizagem. Então, a partir daí, nós temos essa dimensão do conhecimento, onde esses processos eles se colocam por níveis. Então, eles estão dispostos ali em 6 níveis, e esses níveis eles obedecem essa colocação como se fosse uma escadinha mesmo. Então, é preciso que eu ter consolidado, é preciso que esteja realmente aprendido um nível para que eu consiga avançar para os próximos. De acordo com a taxonomia de Bloom, o desenvolvimento ele ocorre desta forma. Então, temos ali como primeiro nível, que seria o lembrar. A partir da consolidação do lembrar, nós avançamos para o entender,
aonde avança para o aplicar, para o analisar, para o avaliar e o criar. São essas as categorias do processo cognitivo que vai sendo desenvolvido nessa questão da aquisição do conhecimento. Ainda nessa taxonomia, apresenta uma estrutura progressiva do desenvolvimento cognitivo. Então, é aquilo que eu coloquei, é necessário que haja uma progressão, um avanço, no caso ali, a base, que se torna maior, até se chegar ao topo, que daí vai afunilando, vai deixando como se fosse lapidando este aluno na questão do seu desenvolvimento. Bom, aqui eu vou deixar para vocês dois links no chat, onde vai trazer algumas informações a mais a respeito da taxonomia para aqueles que quiserem estar procurando, pesquisando, que quiser, né, estar aprofundando aí o conhecimento. Então, esses links, eles vão levar ali para o canal, onde teve o canal do educador, onde teve várias webs a respeito desse assunto. Então, elas estão ali até colocadas de uma forma já em ordem de datas, assim, que foi apresentado, então que daí segue um nível, uma sequência de processos ali para se compreender a taxonomia. Então, daí já fica a dica para vocês. Então, é uma taxonomia que tem sido utilizada como instrumento pedagógico na elaboração do plano do atendimento educacional especializado na rede estadual do Paraná. Ela auxilia nessas adequações curriculares na organização das atividades da sala de recurso multifuncional. Então, vários dos encaminhamentos formativos já foram realizados, então nós estamos tendo, assim, um processo de formação para estar aí, né, buscando conhecimento a respeito dessa taxonomia para a implementação do nosso trabalho. Então, alguns aspectos estão sendo abordados e, assim, nós também temos buscado conhecer um pouquinho para estar realmente implementando ali dentro da nossa prática, né? Para que a gente veja como colocá-la dentro da nossa prática. Então, a partir desse material é onde a gente vai traçar essa busca de conhecimento. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas colocações dos verbos que são utilizados dentro de cada nível, no sentido de que esses verbos nós podemos colocá-los na construção dos nossos objetivos específicos. Então, quando nós voltamos lá para o nosso roteiro, onde o roteiro ele traz lá, deixa eu só voltar aqui nos objetivos, desculpa. Os objetivos ele traz o quê? Ele traz lá, ó, três, na verdade, desses verbos. Então, ele coloca ali, dentro do que nós vamos apresentar hoje, nós vamos estar lembrando e entendendo conceitos e procedimentos para a realização de adequações curriculares e uso da taxonomia de Bloom, revendo seus principais elementos. Então, nós vamos estar lembrando aquilo que nós já vimos e conhecemos, porque nós temos algum conhecimento a respeito, e vamos estar entendendo um pouco mais a respeito dela. Nesse sentido, nós vamos estar aplicando as etapas, dando uma sequência naquilo que nós iniciamos, né? Aplicando dentro das etapas do arco de Maguerês, utilizando o nosso planejamento de implementação didático-pedagógica. Então, dentro disso, nós temos ali a aplicação, que seria um objetivo específico a ser traçado. Então, esses daqui são alguns verbos que podem ser utilizados como esse objetivo. Tendo ali, se vocês quiserem, depois eu posso deixar lá na biblioteca de vocês para terem como um material de informação, material para auxiliar ali na prática de vocês. Não sei se vocês, o pessoal que é da sala de recursos já está, né, trabalhando essa questão e na produção dos planos ali, aí é só para dar uma mão para auxiliar vocês, se quiserem também.
Então, ali nós temos o nível do lembrar, que seria esse identificar e memorizar essas informações, e aqui alguns dos verbos que podem ser utilizados dentro do lembrar. Então, reconhecer, definir, nomear, listar. Aí temos o entender, que é onde há essa organização dos fatos e das ideias, com alguns dos verbos que podem ser utilizados. Temos o aplicar, que seria aonde entra essa questão dos fatos, das regras e dos princípios, eu consigo daí já visualizar isso e colocar dentro da minha prática. Então, alguns verbos que podem ser utilizados: mostrar, dramatizar, mudar, prevenir, resolver, ilustrar. Então, olha lá, às vezes o aluno ele tenta, a gente pede para ele resolver uma situação, problema, mas se ele não tiver ainda nesse nível de desenvolvimento do aplicar, vamos supor que ele esteja lá ainda no lembrar, como que ele vai resolver este processo de interpretação e compreensão do que se aplica ali, se ele não lembra o que é necessário se fazer para se chegar a isso? Então, é isso daí que vai nos dando os passos para que a gente consiga traçar onde o meu aluno se encontra e as possibilidades que eu tenho de avançar. E aonde nos orienta também nesse sentido de estar colocando para os professores das disciplinas, né? Onde que o meu aluno se encontra. Então, dentro do que você está trabalhando, professor, ele só vai conseguir identificar ali, ele só vai conseguir descrever o que você está pedindo. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Então, indo para o quarto nível, nós temos o analisar, o todo ou as partes, o avaliar e o criar, que seria o nível o nível maior de desenvolvimento dele, onde ele já tem toda essa possibilidade de reconhecer, de criar, de aplicar, de colocar ali na prática essas novas ideias, essas novas possibilidades que ele vai nos dar. Bom, então só para retomar um pouquinho do arco de Magereza, onde nós iniciamos semana passada e nos colocamos hoje nesse processo de continuação deste trabalho. Iniciamos semana passada no processo de observação da realidade, então colocamos ali, traçamos essa realidade do nosso estudante, elencamos ali alguns pontos relacionados a este estudante, definindo esse contexto em que ele se encontra e essas características que ele apresenta. Partimos para os pontos chaves, onde hoje nós vamos estar desmembrando, dentro do problema que elencamos, esses pontos a serem analisados aí, para a gente partir para a teorização. Então, hoje nós vamos estar caminhando neste arco, indo para os pontos chaves a serem elencados e para a teorização, para que a gente possa dar sequência chegando na hipótese de solução e nessa aplicação que nós vamos estar realizando aí nas próximas semanas. Então, essa etapa dos pontos chaves, nós vamos estar realizando o quê? A partir do momento que nós observamos o problema, então vocês elencaram um problema. Hoje, se vocês quiserem, se não tiver definido bem este problema, se vocês não tiverem colocado de uma forma assim mais clara este problema, pode estar colocando e pode estar também pedindo assim sugestões ou auxílios para a gente estar aí também participando ou auxiliando nesse processo. Mas a partir do momento que vocês elencaram ali o problema, do qual vocês vão estar buscando respostas, nós vamos traçar esses pontos. Então, agora nós vamos pensar quais fatores estão envolvidos neste problema. Quando eu desmembro este problema, quais fatores eu posso elencar ali, que pode ser colocado em tópicos também, que vai me trazer, assim, possibilidades para que eu busque informações para conseguir chegar a uma solução.
Então, este é o ponto-chave. Aí, na etapa 3, que nós vamos também estar executando hoje, a partir desses pontos-chave, a partir desses fatores envolvidos no meu problema, eu devo buscar fundamentos teóricos e metodológicos para transformar a realidade e solucionar o problema. Então, a teorização, nós vamos estar na busca desses fundamentos teóricos, na busca desses materiais. Aí é a parte teórica, é a parte que nós vamos buscar embasamento em artigos, em conteúdos científicos, estudos, vídeos, outros materiais, que vai estar me fornecendo um suporte para entender aquele problema do qual eu me propus a, a pesquisar e a investigar, né? Então, o que que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos voltar lá para aquele material de vocês. Deixa eu colocar aqui só para a gente seguir os passos para aqueles que não lembram, aonde se encontra lá no Classroom de vocês, nas atividades. Então, vocês vão voltar lá para aquele material. Então, lá no Classroom de vocês, nas atividades, lá no tópico atividades, vocês vão encontrar o planejamento de implementação didático. Lá vocês vão estar olhando, ver essas atividades e vão estar adentrando nesse material de vocês. E o que que nós vamos fazer? Deixa eu entrar aqui no meu para que a gente possa dar sequência nesse trabalho. Então, vocês já realizaram essa primeira etapa, colocar o nome de vocês no trabalho. Fizeram lá o slide 6, que é descreva quem é um estudante. Então, vocês descreveram este estudante. Lá no slide 7, vocês elencaram as questões que esse estudante apresenta, a problemática que ele traz ali. Então, dentro desse contexto, o que vocês querem buscar resolver de problema que esse estudante apresenta? E hoje nós vamos o quê? Nós vamos fazer este slide 8. Então, essa atividade aqui. Então, aqui vocês vão elencar, pode ser escrito em tópicos, tá? Que fique uma forma visual mais fácil de vocês depois pesquisarem. Então, quais fatores envolvem essa problemática? O que está ali dentro do meu problema? Então, aqui vocês vão elencar esses fatores que me faz ali entender esses problemas esse problema que o aluno vem apresentando. Que nem no exemplo que foi colocado semana passada. O aluno, ele apresenta, deixa eu colocar aqui, ele apresenta um laudo de dislexia e possível TDAH. Qual que é o problema que ele apresenta que eu quero ali tentar solucionar e procurar investigar a respeito? É que ele não consegue ler textos longos. Então, dentro dos pontos-chave que eu vou elencando, eu vou traçar o quê? Essas possibilidades que me levam a esse problema. Então, eu coloco ali sobre a dislexia, que é uma situação que ele se encontra, o TDAH, os textos longos, o tipo de alfabetização, porque quando nós formos para a parte da teorização, vocês vão estar buscando dentro desses pontos-chave conhecer este território, conhecer essas situações para tentar ajudar esse aluno que não consegue ler textos longos. Então, elencar os pontos-chave neste momento seria isso. E partindo para o slide 9, onde a gente vai começar essa parte da teorização. Então, dentro das experiências de vocês, daquilo que vocês já realizam, daquilo que vocês já apresentam dentro do contexto
da prática com o aluno que vocês escolheram. Então, se você é um professor lá das disciplinas e escolheu um aluno, com certeza você já vem realizando um determinado trabalho com ele. Então, dentro disso, vocês vão colocar qual a importância das adequações curriculares para efetivar a inclusão escolar e pedagógica do estudante público da educação especial, dentro dessas adequações que você já vem realizando ali nesse processo. A próxima, como a taxonomia revisada de Bloom pode lhe auxiliar na prática de ensino no contexto da educação especial inclusiva? Caso venha a ser um professor que ele não tenha tido ainda a experiência, ainda não tenha tido contato com a taxonomia de Bloom, vocês podem colocar isso dentro da realidade de vocês, ok? Considerando a modalidade, ou considerando como que pode colocar? Devido ao processo onde você se encontra como professor na educação dentro das escolas especializadas, como pedagogo, como equipe diretiva, não se tem ainda a experiência ou o contato com a taxonomia de Bloom. Então, vocês podem daí estar especificando dentro da realidade de vocês como que funciona essa questão aqui. Aí no slide 10 também, vocês já vão estar elencando aqui qual a condição de deficiência ou transtorno que o seu estudante possui, se ele já tiver um laudo, um diagnóstico ali, ou se for algum aluno que ainda você não conhece, que você precisa estar conversando com o professor da sala de recurso, de repente, para estar conhecendo a respeito desse diagnóstico, daí vocês pode estar realizando isso durante a semana. E diante dessa condição acima, ou seja, dessa singularidade que esse aluno apresenta, qual o encaminhamento pedagógico essencial para favorecer a sua aprendizagem? Então, dentro dessas especificidades que o seu aluno apresenta, quais encaminhamentos você já vem dando? Quais encaminhamentos você já está realizando ali dentro da sua prática, que você vê que vem favorecer essa aprendizagem desse aluno? Então, nesse momento, seria isso, meninas. Aí vocês podem voltar para esse material e qualquer dúvida eu vou estar aqui para auxiliar, ok? Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês. Bom, a Dilce está, né? A Célia está? Estou chamando quem eu não estou vendo. Célia Regina, não? A Elise está? A Elise está? Presente. A Elisângela? Presente. Tá. Erzeli? Presente. Fabielle? Presente. Legal. Prof, eu, Célia, estou. Não consegui ligar a minha câmera. Tá bom, Célia, obrigada. Obrigada, prof, desculpe. Imagina. A Joana, tá? A Joana tá. Os outros. A Josane? Tá presente. Tá. A Joana, tá? A Joana. Presente, professora. Ok. A Josiane?
Josiane, não. A Kelly tá, né? Sim, tô aqui. Joia. A Leia tá? Não. Maria Aparecida? Presente. Tá aqui do meu lado. Tá. Maria Geni? Tá lá também. A Neucélia? Presente, estou também. A Otília? Presente. A Rosana? Também presente. Sandra? Presente. Vilma? Tô aqui. Ana Paula? Tá presente também. A Fabiana? Presente. Fabiana é aquele aluno. A Claudete foi remanejada. Então é só. Um salaminho aqui, fatiadinho. Eu trouxe um salaminho. Hoje está ali sendo a mesa. Professora, Oi, eu tô com uma dúvida. pode falar. Pontos chaves, eu não sei se eu entendi direito. Vou dar um exemplo que eu coloquei aqui. Ok. Como meu aluno ele tem hiperatividade, né? Daí no problema lá eu coloquei tem hiperativo, tem TOD, deficiência intelectual. Aqui no ponto-chave, um dos itens que eu coloquei foi, no caso, assim, como eu entendi, né, que os fatores que envolvem essa problemática, num caso aqui, seria o quê? Esse aluno tem baixa autoestima, não tem muita confiança em si. Isso seria uma problemática? Quando você elenca o problema, Fabielle,
você coloca o que ele apresenta de diagnóstico. Então, o que ele apresenta de diagnóstico, você sabe o que é. Que ele tem o que... desculpa, repete, por favor. É que lá eu havia colocado lá no problema deficiência intelectual, atividade, TOD. Tá. Então, ó, pensa assim, você atende esse aluno? Sim. Sala de recurso ou... Rapaz. Ah, tá. O que você percebe que ele tem de maior dificuldade considerando tudo isso daí que ele apresenta? Então, ele tem esse laudo, mas o que você vê pedagogicamente que ele tem de dificuldade? Porque quando você olha para essa questão do laudo, ele vai te trazer só essa estrutura de como se fosse questões médicas, assim, não questões pedagógicas, entendeu? Então, isso daí ele vai te dar uma base para você conhecer a respeito desse transtorno ou dessa deficiência. Mas aí, dentro do pedagógico, o que você me diria que ele tem de problema, assim, que você percebe que é algo que está mais forte, assim? Atualmente, ele tem muita dificuldade de se expressar. Elaboração do pensamento, assim, tem bastante dificuldade. É um problema que você poderia elencar, e daí nessa construção ou nessa sequência lógica de um pensamento, aí você vai colocar esses pontos. Então, é onde você pode pôr. Essa sequência lógica, provavelmente, ela vem ali por causa do DI, né? Então, você pode colocar o DI como um ponto para se buscar, pode colocar o quê? Essa questão da cognição, porque daí às vezes você pode pesquisar sobre isso, que vai te dar um embasamento de como é essa construção do pensamento. Então, um dos pontos-chave, no caso, seria ali cognição. Vou colocar lá. Se você procurar nesse problema, poderia ser dentro desse problema. Eu coloquei vários naquele dia lá. Então, vê se você consegue definir um, porque daí é mais fácil de você focar naquele do que deixar muitos, aí vai ficar muito perdido e você não vai conseguir realizar o trabalho assim. Vai ficar muita coisa para você realizar em pouco tempo, entendeu? Então, no caso, eu teria que focar mais assim na questão do DI, no caso? Você pode. É um aluno bem difícil trabalhar lá na escola, que ele tem todo, né, além disso, TOD, dificuldade ali de relacionamento, e é hiperativo também. Sim, só que daí, então, você vai olhar essa questão do seu trabalho com ele pedagógico mesmo. Busca ali esse problema que ele tá, o que ele está apresentando nesse contexto de aprendizagem que você percebe. Então, dentro desse problema é onde você vai buscar, porque é o que você vai conseguir atingir. Ele tá assim, ele tem desejo de aprender, ele tem vontade, ele já é adolescente, então eu acredito assim que eu vou pensar mais no lado da cognição. Mas daí eu vou ter que mexer lá na minha problemática, lá nos meus problemas, ou vou tirar tudo aquilo que eu coloquei? Você pode deixar, só que daí então você especifica, você pode fazer assim, problema ou problematização, e na frente você colocar o que você vai pesquisar. Não precisa tirar tudo, daí você só especifica exatamente isso que você vai tá realizando o seu trabalho. Aqui no ponto-chave, vai especificar? Ou lá no outro slide? Lá no outro, da problemática. Se você quiser compartilhar a tela para estar te auxiliando, fique à vontade, tá? Eu não sei se eu consigo, como que faz para compartilhar? Ok. Quando você vai lá embaixo do lado da mãozinha, tem um quadradinho com uma flechinha para cima, certo? Ah, tá. Sabe o que é, professor? Estou com um problema aqui. Eu estou usando o computador e o celular ao mesmo tempo. Tá. Meu computador apaga, assim, eu não consigo. Não, tudo bem, sem problema. Da forma como você achar que fica melhor. Então, porque daí eu tinha colocado atenção, memória como problema, raciocínio lógico, comportamento, lateralidade, equilíbrio. De fato, no dia eu achei que foi bastante que eu coloquei. Mas naquele momento é o que eu achei que
que era o problema dele, mas então agora eu vou ter que tirar um pouco. Você pode definir aí, você pode, na verdade, especificar um desses daí que você elencou, que você vê que você vai conseguir atingir ali dentro do seu trabalho, dentro da parte pedagógica mesmo, dentro desse trabalho que você faz ali na questão não sei se ele está no processo de alfabetização, que etapa que ele está? Isso, ele já está em transição já para alfabética. Então, dentro dessa questão aí, você vai colocar justamente o que você ainda encontra de problema nele, de dificuldade, né? Não seria um problema, vamos colocar um problema só para, assim, para a gente compreender, mas algo que você vai conseguir ajudar ele aí. Não sei se melhorou, se piorou. Estou confusa ainda, mas eu vou pensando aqui. Tá. Tá bom? Tá, qualquer coisa pode falar, que a gente vai conversando para trocar. Professora, Pode falar. No meu caso aqui, então, ver se eu estou no caminho certo. Uhum. No slide 7, na problematização, eu coloquei dificuldades em manter atenção, concentração e raciocínio. Aí no 8, quais os fatores que envolvem a problemática, eu coloquei agitação e a ansiedade. É isso? Uhum. A agitação e a ansiedade são fatores que... Tá. Concentração, atenção e memorização. Ok, além da agitação e da ansiedade, o que você pode buscar mais depois de conhecimento, Adilce, que vai te ajudar com que ele tenha esse foco? Ele é TDAH ou não? No laudo dele está distúrbio de aprendizagem. Tá, pode ser um TDAH. Porque quando você buscar ali, vamos supor, a questão da ansiedade, você pode até encontrar algumas formas de se trabalhar isso, mas não vai voltar ali para a parte pedagógica, né? Uhum. Ele vai voltar ali para um contexto assim, algumas técnicas, algumas coisas que vai ajudar neste processo. E quando você volta para a questão da memorização, você pode buscar nessa questão do TDAH também metodologias ou formas de trabalhar isso. Eu acho que nesse sentido volta um pouco mais aí para a parte acadêmica mesmo. Então, o que eu deveria colocar nessa parte aqui dos fatores? Eu penso que dentro do que você colocou, pode ser a própria questão do TDAH, porque essa falta de concentração e memorização pode vir disso, já que o laudo dele é dificuldade de aprendizagem. Não sei se... Porque quando a gente registra lá no SERI, a gente registra o TDAH dentro desse tópico, né? Então, pode ser que seja. Então, isso daí você pode pesquisar o quê? Pode pesquisar também essa metodologia, né, para esse trabalho, que também você pode pôr aí. Pode pôr até uma metodologia para o trabalho com TDAH, ou só o TDAH, deixa-me ver, ou também pesquisar a respeito dessa... da questão da memorização, concentração. Pode buscar também recursos para se pesquisar sobre isso. Não seria... recursos utilizados no desenvolvimento da memória, da atenção, na verdade vai ser, né? Porque é uma habilidade a ser desenvolvida. Então, ele vai te dar direcionamentos para você buscar situações que vai te levar à hipótese depois para se chegar a solução desse problema. Então, os fatores a serem pesquisados aqui, os pontos-chave seriam TDAH, a metodologia para trabalhar com esse transtorno e recursos utilizados para desenvolver a memorização, pode ser? Pode ser. Aí, se você vê que tem mais alguma coisa que você
considera importante no sentido de conhecer dentro desse problema que você colocou, você pode acrescentar aí também, tá? O que eu considero importante? Ah, isso daqui eu acho que é legal, isso daqui eu acho que vai me ajudar. Então, é esses insights assim que daí você pode colocar nesses pontos para depois você buscar. Certo. Professora, a Joana, eu coloquei ali no meu ponto-chave, professora, é a deficiência intelectual, a dificuldade de memorização e compreensão e lateralidade. Desculpa, lateralidade não, organização espaço-temporal. Ok. Seria isso? Nos pontos chaves? Isso. Sim. Que problema você elencou para esse aluno? Deixa eu voltar aqui. Deficiência intelectual, dificuldade na memorização, compreensão e percepção, dificuldade na organização de ideias e pensamentos, lateralidade e organização espaço-temporal. Sim. Bom, aqueles pontos que você elencou são os pontos que você vai buscar para conhecer a respeito deste problema, né? Esses pontos que você colocou, você acredita que ele vai te dar um conhecimento para depois colocar algumas soluções diante desse problema que ele apresenta, a questão da falta de atenção, a questão No caso dele ali, professor, ele não tem a falta de atenção. Ele tem uma dificuldade na memorização, né? Que a gente percebe que é uma memória a curto prazo. E na questão da compreensão, que você explica e ainda fica, né? Tem essa dificuldade na compreensão. Sim. Então, seria nesse processo de retenção dos conteúdos, né? Retenção das informações, na verdade, como um todo. Isso. Até talvez buscar, Joana, situações dessa questão desse processo de retenção também pode auxiliar, ele deve ter bastante coisa, né? Como que ocorre esse processo de memória curta, memória a longo prazo, isso daí também pode ajudar bastante a entender e depois a traçar algumas soluções diante do que você colocou. Aí, como que eu coloco esse item ali, professor? Pode, eu não sei como você acha melhor desculpa, repete, por favor, que você já colocou, para ver se não ficar repetido. O microfone, Joana. Aí. A deficiência intelectual, a dificuldade de memorização e compreensão, e dificuldade de organização espaço-temporal, que é, assim, o que mais se percebe de dificuldade nele. Pode, assim, se você quiser colocar como tópico essa questão da memória curto, longo prazo seria, né? Porque quando você digitar isso nessa busca, vai aparecer várias informações. Aí você vai selecionar aquilo que você vê que está mais dentro desse problema que você elencou. Obrigada. Por nada. E se você colocou essa questão da orientação espaço-temporal como algo que também está, assim, de maior enfoque nele, então talvez seja, se você vê que fica muita coisa, talvez você possa priorizar isso, no sentido dessa busca também, tá?
que às vezes a gente, devido ao tempo, se não conseguir executar, realizar tudo, pode estar indo priorizando daí. Pode falar, Kelly. Prof, eu coloquei no meu, no 7, a deficiência intelectual, que eu tinha falado antes, até tirei um porque achei que estava demais, a interpretação e a autorregulação das emoções. No slide 8, eu vou usar a problemática com relação à autorregulação das emoções, que eu acho que é o que está mais evidente nele no momento. E daí seriam, então, a problemática eu coloquei problemas nas relações interpessoais e comportamentos impulsivos ou agressivos, seria isso? Dentro dos pontos chaves ou na problemática? Ou como problema? Os fatores que envolvem a problemática. A problemática dele é a autorregulação, na realidade, que eu coloquei, né? Eu acho que... E os pontos-chave seriam os problemas nas relações interpessoais e os comportamentos impulsivos ou agressivos, que às vezes ele desenvolve, né? Sim, pode ser, porque daí você vai buscar um suporte em cima disso daí. Eu posso falar, porque como ele é um aluno com deficiência intelectual também, eu posso entrar um pouco nessa área e colocar um pouco dessa parte da autorregulação dele com relação a esses problemas, né? No caso, você vai buscar meios de se trabalhar isso, né? Isso, meios de se trabalhar essa autorregulação das emoções dele, né? Ok. Então tá, isso seria na teorização, né? Aí dentro disso eu trabalho essa parte da autorregulação, seria isso? No slide 9 e 10. Sim. Daí aqui o 9 e o 10 você vai trazer esse olhar aí para esse aluno, só que daí você vai colocar também aquilo que você já tem efetivado dentro desse processo com ele, que nem quando fala das adequações curriculares, aí você pode colocar um pouquinho das questões das suas experiências já vivenciadas, tá? A dificuldade para colocar em relação às experiências porque, tipo assim, eu tenho dificuldade na parte do pedagógico, né? Porque como eu não trabalho sala de aula, trabalho educação física, daí para mim é um pouquinho mais difícil. São atividades diferenciadas, mas eu dou um jeito. Desculpa, Kelly, qual questão você fala? Não, tipo, para mim, assim, por exemplo, é mais fácil você ter o aluno na parte pedagógica, assim, em sala de aula para você trabalhar, né? Para você... É mais fácil para você ver, né? Ele, né, num total. Tipo, na educação física é um pouco mais difícil, porque por mais que você trabalhe, você, tipo... Por isso que até eu escolhi a autorregulação, porque é nesses momentos, assim, que eu consigo ver e estudar mais nessa parte dele de autorregulação, porque quando ele está, digamos, numa atividade ou num espaço livre, que ele esteja jogando bola ou brincando, muitas vezes ele explode, assim, de uma maneira mais fácil, sabe? Então, assim, por isso que eu achei um meio mais fácil para estar avaliando ele. Porque na forma pedagógica, como eu não estou em sala de aula, em relação a, tipo, a leitura e a escrita, para mim já é um pouco mais difícil, né? Sim, daria para olhar essas questões ali quando você trazer algum conteúdo ali teórico, né? Mas como geralmente é mais a prática dentro da educação física, então daí é onde você consegue ter essa percepção maior. Sim. Mas eu vou me organizando daí. Tá, não, mas se você vê que essa questão é o que dentro da sua prática é o que pega, então eu penso que seja uma boa possibilidade, assim, de estudo e investigação, sabe? Que vai ajudar bastante. Então, tá. Beleza. Qualquer dúvida eu te pergunto. Tá, beleza. Tá. Sandra levantou a mão. Então, professora, eu escolhi o aluno autista, né? Ok. Os autistas, eles são uma incógnita para nós, né? Porque cada um se manifesta de uma forma, cada um tem enfim, é uma incógnita, né? Esse menino que eu escolhi, ele estava em outro estado.
Então, ele frequentava uma sala regular, de ensino regular. E ele veio para mim, eu estou conhecendo ele agora. E, assim, a princípio eu pensei, meu Deus, né? Ele não domina nada, de onde eu começo com ele, e eu comecei a mostrar as coisas e não via muito resultado e tal. De repente eu dei uma caixinha para ele com letras do alfabeto, e ele começa então a me falar M de mamãe, P de papai. Daí eu comecei a prestar um pouco mais atenção, né? Tipo, ele está associando. Então, eu comecei a trabalhar com ele por meio de associação, assim. E ele responde bem. Ele consegue memorizar. Não no momento que eu quero e no momento que eu peço a ele. Mas em outros momentos, por exemplo, S de Sandra, ele já sabe. E eu não forcei isso, eu não enfatizei esse S de Sandra. E aí, assim, por incrível que pareça, eu dizer que ele não tem a memorização, tá errado, né? Ele tem memorização. Sim. Sandra, você atende ele na sala de recurso? Ou na PAI. Na PAI, ok. Ele está em qual idade? Ele está em qual etapa, assim? Qual nível de... Ele está na alfabetização, né? No ensino fundamental. Ele tem 10 anos. 10? 11 anos, 11 anos. Ok. Então... E daí, assim, uma das dificuldades, assim, que não é tanta dificuldade, é a questão da linguagem. Ele não fala frases elaboradas, nem nada, mas você consegue se comunicar bem com ele, porque ele aponta, porque ele fala, você consegue entender, assim, a fala dele é um pouco mais infantilizada, mas você entende. E, assim, a maior mesmo dificuldade minha com ele no momento é a coordenação motora, por incrível que pareça, ele não tem coordenação motora nenhuma. Os autistas, eles têm realmente essa dificuldade muito grande na parte motora. Mas ali dentro da problemática que você colocou, o que você colocou com ele? Eu coloquei a questão da coordenação, né? E a questão da linguagem. Porque eu, assim, dizer para você que ele não tem memorização, sim. Ele tem. Que ele está nesse dizer processo. Dizer para você que ele não tem concentração, ele não tem no momento que eu quero que ele tenha. Mas ele consegue. De certa forma, ele se concentra para depois ele associar, né? Então, seria, talvez nesse processo daí, os pontos que você elencou, você acabou elencando algum ponto ali? Então, a linguagem e a coordenação motora eu coloquei. Tá, dentro dessa linguagem, o que daria para estar buscando para estar melhorando esse trabalho com ele, assim? Porque ele deve ter um vocabulário bem, assim, restrito ainda, né? Se ele identifica algumas palavras e tal, ele faz essa associação. Então, de repente, ampliar esse vocabulário dele pode possibilitar essa questão da linguagem aí, da organização das frases, né? Talvez seria o que eu estou tentando, tipo assim, ponto. Mostrando figuras. Por exemplo, eu mostrei para ele a leitura de imagem, né? Eu coloquei assim uma cozinha para ele, tinha café, assim, era uma mesa servida, né? Ele já associou a mamãe comer, fome. Ai, que gracinha. Entendeu? Eu acho assim, meu Deus, é uma... Nossa, é mesmo uma conquista, né? Sim.
E assim, ele realmente ele faz essas associações, mas ele não consegue elaborar frases, entendeu? Sim. Ele olha para o refeitório, aponta para o refeitório, por exemplo, e diz fome. Ok, ele olha para a mochila dele e diz água geladinha, que tem que ser geladinha a água, não pode ser. A mãe até arrumou uma garrafa especial lá para ele, que a água tem que ser geladinha. Sim. E ele olha, por exemplo, a professora de educação física, bola. Entendeu? Tudo é por associação. Certo. Mas a coordenação motora dele, a ampla, a fina, sim, é zero. Assim é. Então, porque aí dentro da escola especializada a gente acaba fazendo um trabalho diferente do que dentro de uma sala de recurso, né, Sandra? Então, como vocês acabam trabalhando todas essas áreas deles, a área da cognitiva, a área afetiva, a área psicomotora, vocês acabam elencando todas essas áreas no trabalho, né? Ou não mais? Sim. Então daí te dá a possibilidade de trabalhar essa área também. Sim. Então, onde você pode buscar o que também aí, nesses pontos? Você pode estar buscando o trabalho, o desenvolvimento motor do autista. Olha só, isso daí já te dá uma base de como que é esse processo. Porque daí você vai entender, como que eu vou avançar? Se eu realizar essas atividades, eu vou conseguir ter um avanço? Ou ele vai ter um determinado tempo para se atingir, entendeu? Então, isso daí eu acho que já vai te dar uma boa base para você ter essa compreensão e avançar, adentrar nesse trabalho aí. Beleza. Tá? É isso mesmo. Mas, assim, é bem desafiador. Bem interessante. Eu acredito. Eu imagino. Obrigada, professora. Imagina. Então, mais alguma colocação? Senão, nós vamos dar sequência para nós encerrarmos. Vocês ainda têm um forms para... Oh, meu Deus. Para vocês preencherem. Tranquilo, então? Então, vamos lá. Então, durante a semana, o que vocês vão estar realizando de atividade? Para aqueles que não terminaram, não conseguiram concluir hoje, vocês podem estar concluindo essa. E nós vamos estar também realizando essa atividade do slide 11. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, lá no slide 11, é onde vocês vão buscar justamente essa questão da teorização que vocês elencaram aí. Então, dentro desses pontos que vocês colocaram, nós vamos buscar o que nessa semana? Nós vamos buscar essa base teórica. Então, vocês vão fazer essa busca ativa em materiais físicos ou digitais que apresentem reflexões e aprofundamento necessário para a sua apropriação ali na questão do conhecer. Então, você pode buscar aonde? Na internet, pode buscar ali, se você tiver um acervo de materiais bom, que você sabe que tem a respeito desses assuntos, pode ser entrevistas, pode ser vídeos, pode ser qualquer material que vocês verem que vai dar ali, que vai agregar conhecimento a respeito do que vocês colocaram, desses pontos chaves. Então, professora, pode falar. Desculpa interromper, mas esse material que nós vamos pesquisar essa semana, ele é referente à taxonomia de Bloom,
O arco, ou a gente vai pesquisar material referente à dificuldade do nosso aluno, a deficiência que nós colocamos lá, no caso. Ou a estratégia a ser trabalhada. Não, olha lá, meninas, vocês não colocaram os pontos aqui, os pontos chaves? Sim. Ótimo. Dentro desses pontos chaves, vocês vão pesquisar esse material. Coloca um aí mais ou menos para mim ajudar, Rosana, que vocês elencaram de pontos chaves, por favor. Dificuldade de assimilar aos conteúdos ou atenção. Ok, então olha lá, dentro desses materiais, você vai pesquisar lá, um exemplo, vou pesquisar lá no Google ou no YouTube. Dificuldade de assimilação. Aí eu encontro lá um artigo, encontro uma palestra, encontro algum material lá que eu vejo que me chame a atenção, que vai me dar um suporte nesse sentido. Então, eu busco esse material e é onde eu vou realizar a leitura dele. Então, dentro desses pontos chaves que vocês elencaram, vocês vão estar buscando esse material. Deixa eu colocar aqui uma coisa que me veio na cabeça. Por exemplo, se meu aluno, eu não tenho eu não coloquei essa problematização lá no caso do meu aluno. Se ele tivesse dificuldade de coordenação motora, eu ia pesquisar atividades, material teórico que fosse para explorar essa dificuldade dele na coordenação motora, né? Sim, você poderia pesquisar o que ali? Desenvolvimento motor, como ocorre o desenvolvimento motor, as etapas do desenvolvimento motor, o que fazer para proporcionar um melhor desenvolvimento motor, métodos utilizados nesse trabalho com a coordenação motora, tudo isso daí vai te dar uma base dentro dessa questão que você colocou. E aí, na hora que eu estiver fazendo essa pesquisa, eu posso pesquisar vários materiais, né? Vários links, ou livros, ou palestras, nesse sentido, para ajudar nesse desenvolvimento de atividade que a gente vai fazer, né? Pode, desde que você... Só citando ele ali, fazendo as citações lá na referência, né? Isso, desde que sejam materiais que você vai realizar a leitura, que você vai usar ele ali como um aporte, né? Para você ter esse conhecimento, você pode colocar. Aí aqui, ó, que nem como aqui pede o quê? Aqui pede para você indicar um link de um material ou você colocar o nome dele e fazer um comentário pessoal e crítico a respeito desse material. Se você escolher mais do que um, se você vê que tem mais materiais que vai te dar embasamento, desses que você escolheu, escolhe um para você fazer esse momento aqui. Não precisa fazer de todos daí. Aí você pode colocar o link. Você pode pôr o link aqui. E aqui você vai fazer um comentário daquilo que você achou do material. Um comentário seu. Se esse material vai te dar um bom embasamento. Veio de encontro com o que eu estava precisando. Exatamente. Né? Então tá certo. Tá? Obrigada, professora. Por nada. Aí, esse trabalho vocês vão realizar esta semana, tá bom? Agora, aqui, ó, no chat, eu vou deixar para vocês um link de um forms que vocês vão estar respondendo agora, que é a respeito de um questionáriozinho, não é um questionário, ele é um formulário que vai trazer algumas questões para contribuição de vocês com esse trabalho que está sendo realizado. Então, são alguns pontos que estão sendo colocados justamente para ouvir essa contribuição de vocês. Fabiana, pode falar? Esse link eu deixei ali no chat, tá? Para vocês já responderem agora. Professora, no slide 11, ali, a gente vai fazer a leitura desse material e temos que fazer o registro, uma síntese, alguma coisa assim do que a gente leu? Isso, você vai colocar um comentário seu.
Não precisa fazer um resumo, não. Uma síntese do material, não. Você vai colocar um comentário seu a respeito daquele material que você leu. E se tiver alguma crítica para ser colocada ali, se o material veio de encontro ao que você estava procurando, ou algo que você viu no material que dentro da sua prática ali contradiz um pouco, você pode estar fazendo esse momento crítico aí também. Então, não precisa ser especificamente algo grande, assim, um resumo, algo mais elaborado, tá? É a respeito dos seus comentários mesmo, diante daquele material que você utilizou. Uhum. Então, o que a gente vai registrar no 11 é o comentário como uma crítica do material que foi lido, isso? Isso, e o link ou o nome ou o título do material que você usou para fazer esse comentário. Certo, então. Tá? Então, ó, eu vou dando sequência para nós encerrarmos, e daí vocês podem estar respondendo, e qualquer dúvida pode estar perguntando também, tá? Só para saber qual que é o código da nossa turma, prof. Ah, sim. Deixa eu copiar ele aqui. Vê se esse dá certo, meninas. Ó, eu coloquei no chat. Então, aqui tem 2 textos que estão já disponíveis na biblioteca para nível de conhecimento e de informação, que um ele traz sobre adequações curriculares e o outro ele traz sobre a taxonomia de Bloom. Então, já consta lá na nossa biblioteca para vocês estarem lendo, vendo, né? Buscando ali, pesquisando. Bom, então, nós encerramos este momento. Eu agradeço. Professora, Oi. Antes de você encerrar, esse que você colocou por último agora é o código da turma, o BEM-XP? Isso, é o código da turma, tá? Tá. Joia. BEM-XP57. Então, eu agradeço imensamente. Só um pouquinho, desculpa. Pode falar. E para escolher a semana ali, é a semana que a gente está agora? Ai, tá pedindo o quê? Tá, deixa eu voltar lá, então. Por favor, que eu não tive acesso a esse... Deixa eu ver se eu consigo entrar. Eu acho que é a semana que a gente está agora. Selecione a semana, professora, daí tem os vários dias, várias opções ali. Ah, sim, eu acho que daí você pode, das semanas que nós já tivemos, você pode selecionar a semana que você vai fazer essa avaliação. Então, dentro dessas abordagens aqui, qual semana você quer avaliar? Então, daí você pode escolher, se você quiser fazer uma avaliação lá da primeira semana, se você quiser fazer de qual delas, eu penso que seja assim. Se a gente lembrar, né, o que foi lá a cabeça tá tão boa. Então, ó, eu vou encerrando aqui, e daí qualquer dúvida vocês podem ir perguntando. Então, muito obrigada pelo momento de hoje, pela paciência e a participação de vocês. Que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo trabalho aí durante a semana. E nos encontramos semana que vem, ok? Para aqueles que